Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos do Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje dia 16 de outubro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. O Evangelho traz para a gente o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos? Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que esse pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Gente, nós espíritas, espiritualistas, no meu caso, umbandistas, sabemos, que nós viemos aqui na Terra para expiar nossos erros do passado, para passar nossas provas, para nosso adiantamento espiritual. E nas nossas vivências na matéria, nós adquirimos inimigos. Adquirimos sim, são aqueles que têm mágoa, ódio, rancor, inveja da nossa caminhada, da nossa vida terrena. Ou que nós temos isso tudo por eles, porque nós não somos os donos da verdade, não somos perfeitos, e a gente julga os outros, critica os outros, odeia, prejudica, Então nós fazemos inimigos aqui. Só que esses inimigos, o espiritualista sabe, que a matéria não vai nos livrar dos nossos inimigos, porque o espírito vai desencarnar, terminando aqui essa fase material da inimizade. Mas o espírito que desencarna com uma divergência com algum espírito que ainda ficou encarnado, vamos colocar com a gente, esse espírito vai, agora livre da matéria, ter mais oportunidades, de infernizar a nossa vida. Então, nós temos, gente, obrigação de seguir esse preceito do Cristo, que é amar os vossos inimigos. O que nós temos que fazer, pessoal? Evitar
inimizades, sermos bons constantemente, praticarmos o bem, praticarmos a caridade constantemente. A caridade engloba tudo, a indulgência, o perdão, o amor. Então nós temos que praticar isso sempre, para a gente evitar fazer inimigos. Ou se os fizermos, nós, enquanto juntos aqui na Terra, procurarmos perdoarmos, ser melhores, tentarmos ser melhores um pouquinho, né, para evitar que essas inimizades perdurem mesmo após a vida terrena. Perdurem para a vida espiritual. Vamos evitar fazer inimizades. Vamos procurar sempre manter dentro da gente o amor, a caridade, a humildade. Manter sempre alegria. Porque a alegria traz energias boas para a gente. Vamos procurar manter sempre nosso coração focado em sermos melhores, em sermos pessoas melhores, porque assim nós vamos estar praticando a lei de amor. A caridade é lei de amor. Então vamos procurar manter, né, a nossa caridade ativa para com todos que nos rodeiam. Vamos rezar por aqueles que desencarnaram como inimigos nossos. Vamos pedir ao Pai que ilumine seus corações, seus espíritos, para que eles se tornem, já no plano espiritual, vendo tudo aquilo que viveram aqui na Terra, né, que ficou aqui na Terra, vendo tudo aquilo que praticaram enquanto estavam encarnados aqui na Terra, e sentir que tudo aquilo não tem sentido. Aquilo não tem sentido, né? Que aquilo era coisa da matéria. Então vamos pedir ao Pai em nossas orações por esses irmãos nossos que se tornaram nossos inimigos, né? Para que eles apaziguem seus corações e para que a gente possa tirar do nosso coração todo sentimento ruim que a gente tiver para com eles. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 2, o livro 4, penas temporais. Nós vamos começar hoje. Questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-la-eis. O homem que se crê feliz sobre a terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele espia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Então, gente, quando a gente desencarna, né, a gente deixa de sofrer, né, as dores da carne, as dores da matéria, os sofrimentos da matéria. Mas muitos, a maioria de nós, ainda leva os sofrimentos morais, né, o remorso, o arrependimento. Isso vai tudo com esses espíritos
desencarnados, né, que deixaram aqui na Terra a matéria, mas carregam em si, né, o arrependimento pelo que deixaram de fazer ou pelo que fizeram mal feito, né, e não seguiram a lei do Pai. Esses espíritos lá, eles vão sofrer. Então, quando a gente fala assim, nossa, estava sofrendo muito, descansou. Nada. Muitos não descansaram não, muitos vão continuar sofrendo ainda. Porque vão carregar com eles, né, essas dores morais. As dores morais. Então, quanto mais a gente purificar nosso espírito nessa vivência, nessa reencarnação, menos a gente vai sofrer quando a gente deixar a matéria. A gente vai estar mais desapegado da matéria, né? Então, o sofrimento vai ser menor, porque a gente vai ter um pouco mais de consciência de que o que nós pudemos fazer de bom, a gente fez. E o nosso espírito, lá no plano espiritual agora, ele vai simplesmente estudar, aprender, vivenciar novas experiências no plano espiritual, vendo e colocando em prática muita coisa que foi aprendida aqui durante, né, a vida terrena, que a vida na Terra é uma escola de aprendizado, de provas, né? E usar isso no plano espiritual como prova da sua melhora, do seu adiantamento. Quanto mais a gente viver na lei de amor do Pai, né, menos a gente vai sofrer quando a gente mudar para o plano espiritual. Voltar para o plano espiritual, melhor dizendo. Então, vamos continuar na luta pela nossa própria melhora, pelo nosso adiantamento espiritual, para que a gente possa ter, né, na mudança, no retorno à pátria espiritual, um pouco menos de dores morais. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a nossa quinta-feira com muita paz, muita alegria, muita saúde, né? Que os nossos guias, guardiões nos protejam, nos mostrem sempre o melhor caminho a seguir, né? E nos deem toda a sua luz para que a gente caminhe na certeza de estar caminhando um caminho bom, né? Vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.